Olá, bom dia, graça e paz, sejam todos bem-vindos para o 40º dia do nosso plano de leitura. Muito bom dia, hoje dia 11 de fevereiro. Vamos iniciar hoje a leitura do quarto livro do Pentateuco, quarto livro da Bíblia, no livro de Números. Deixa eu ajustar aqui, está tudo certo. Só um minutinho. Ok, aqui. Deixa eu compartilhar essa minha tela aqui no iPad. Bom, deixa o seu like, deixa o seu gostei. Se você que tem participado, tem assistido e tem engajado aí na leitura anual da Bíblia e pretende concluir, no final do ano, juntamente conosco aqui, essa leitura, deixa o seu like. O like é muito importante. Comente, retorne aqui depois ao vídeo, faça o seu comentário. Ele também é muito importante. Certo? Hoje nós vamos ler os capítulos 1 e 2 de Números. Bom dia aqui para Rose, Ana Bruno, Jaqueline, Marinês, Vanusa, Ivone, Sandra, Neide, Fátima, Douglas de Paula, Dark, Dark, né? Aqui, ó, 42 de 365, vamos lá. Tá ganhando corpo. Deixa eu fixar aqui, ó, Números, capítulo 1. Capítulos de número 1 e número 2. Bora pro texto, então? Vou compartilhar aqui na tela. Aí está, Números, capítulo 1 e capítulo de número 2. Deixa eu só fazer um outro ajuste aqui. Só. Aí. Lembrando que Números é o livro que descreve os 40 anos das peregrinações de Israel pelo deserto, tá? Então, não vamos esquecer disso. Bora lá? Vamos para o texto, então. Deus manda Moisés levantar o censo de Israel. No segundo ano após a saída dos filhos de Israel do Egito, no primeiro dia do segundo mês, o Senhor falou a Moisés no deserto do Sinai, na tenda do encontro, dizendo: Levantem o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, contando todos os homens nominalmente, cabeça por cabeça, da idade de 20 anos para cima. Todos os capazes de sair à guerra em Israel, a esses vocês e Arão devem contar segundo os seus exércitos. De cada tribo vocês terão a ajuda de um homem que seja chefe da casa de seus pais. Estes, pois, são os nomes dos homens que ajudarão vocês. De Ruben, Elisur, filho de Sedeur. De Simeão, Selumiel, filho de Zurissadai. De Judá, Naasson, filho de Aminadab. De Isacar, Natanael, filho de Zoar. De Zebulon, Eliabe, filho de Elon. Dos filhos de José. De Efraim, Elisama, filho de Amiúde. De Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. De Benjamim, Abidã, filho de Gideone. De Dan, Aiezer, filho de Amissadai. De Aser, Pagiel, filho de Ocrã. De Gade, Eliasaf, filho de Deuel. De Naphtali, Aira, filho de Enã. Estes foram os escolhidos da congregação, os chefes das tribos de seus pais, os cabeças dos milhares de Israel.
Então Moisés e Arão reuniram estes homens que foram designados pelos seus nomes. E tendo ajuntado toda a congregação no primeiro dia do segundo mês, declararam a descendência deles, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, cabeça por cabeça. Como o Senhor havia ordenado a Moisés, assim os contou no deserto do Sinai. Dos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, cabeça por cabeça, todos os homens de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Ruben, 46.500. Dos filhos de Simeão, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, cabeça por cabeça, todos os homens de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Simeão, 59.300. Dos filhos de Gade, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Gade, 45.650. Dos filhos de Judá, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Judá, 74.600. Dos filhos de Isacar, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Isacar, 54.500. Dos filhos de Zebulon, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Zebulon, 57.400. Dos filhos de José, dos filhos de Efraim, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Efraim, 40.500. Dos filhos de Manassés, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Manassés, 32.200. Dos filhos de Benjamim, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Benjamim, 35.400. Dos filhos de Dan, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Dan, 62.700. Dos filhos de Aser, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Aser, 41.500. Dos filhos de Naphtali, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Naphtali, 53.400. Estes foram os homens contados, os quais Moisés e Arão contaram com os chefes de Israel, que eram 12 homens, cada um representando a casa de seus pais. Assim, pois, todos os contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais, de 20 anos para cima,
todos os capazes de sair à guerra, todos os contados foram 603.550. Os levitas não são contados. Mas os levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram contados entre eles, porque o Senhor havia falado a Moisés, dizendo: somente não faça a contagem da tribo de Levi, nem levante o censo deles entre os filhos de Israel, mas encarregue os levitas de cuidarem do tabernáculo do testemunho, de todos os seus utensílios e de tudo que nele se encontra. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios. Eles ministrarão no tabernáculo e acamparão ao redor dele. Quando o tabernáculo partir, os levitas o desarmarão, e quando o tabernáculo for armado outra vez, os levitas o farão. O estranho que se aproximar será morto. Os filhos de Israel acamparão, cada um no seu arraial, e cada um ao seu estandarte, segundo as suas turmas. Mas os levitas acamparão ao redor do tabernáculo do testemunho, para que não haja ira sobre a congregação dos filhos de Israel. Os levitas assumirão a tarefa de cuidar do tabernáculo do testemunho. Assim fizeram os filhos de Israel, segundo tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés, assim o fizeram. Capítulo 2. A ordem das tribos no acampamento. O Senhor disse a Moisés e a Arão: os filhos de Israel acamparão junto ao seu estandarte, segundo as insígnias da casa de seus pais. Eles acamparão ao redor da tenda do encontro e de frente para ela. Os que acamparem ao leste, para o lado do nascente, serão os do estandarte do arraial de Judá, segundo as suas turmas. E Naasson, filho de Aminadab, será chefe dos filhos de Judá. E o seu exército, segundo o censo, foram 74.600. E junto a ele acampará a tribo de Isacar, e Natanael, filho de Zuar, será chefe dos filhos de Isacar. E o seu exército, segundo o censo, foram 54.400. Depois a tribo de Zebulon, e Eliabe, filho de Elon, será chefe dos filhos de Zebulon. E o seu exército, segundo o censo, foram 57.400. Todos os que foram contados do arraial de Judá foram 186.400, segundo as suas turmas, e estes marcharão primeiro. O estandarte do arraial de Ruben, segundo as suas turmas, estará para o lado sul, e Elisur, filho de Sedeur, será chefe dos filhos de Ruben. E o seu exército, segundo o censo, foram 46.500. E junto a ele acampará a tribo de Simeão, e Selumiel, filho de Zurissadai, será chefe dos filhos de Simeão. E o seu exército, segundo o censo, foram 59.300. Depois a tribo de Gade, e Eliasaf, filho de Deuel, será chefe dos filhos de Gade. E o seu exército, segundo o censo, foram 45.650. Todos os que foram contados no arraial de Ruben foram 151.450, segundo as suas turmas, e estes marcharão em segundo lugar. Então partirá a tenda do encontro com o arraial dos levitas no meio dos arraiais, como acamparem, assim marcharão, cada um no seu lugar, segundo os seus estandartes. O estandarte do arraial de Efraim, segundo as suas turmas, estará para o lado oeste, e Elisama, filho de Amiúde, será chefe dos filhos de Efraim. E o seu exército, segundo o censo, foram 40.500. E junto a ele, a tribo de Manassés, e Gamaliel, filho de Pedazur, será chefe dos filhos de Manassés. E o seu exército, segundo o censo, foram 32.200. Depois a tribo de Benjamim, e Abidã, filho de Gideone, será o chefe dos filhos de Benjamim.
O seu exército, segundo o censo, foram 35.400. Todos os que foram contados no arraial de Efraim foram 108.100, segundo as suas turmas, e estarão marchando em terceiro lugar. O estandarte do arraial de Dan estará para o norte, segundo as suas turmas, e Aiezer, filho de Amizadai, será chefe dos filhos de Dan. E o seu exército, segundo o censo, foram 62.700. E junto a ele acampará a tribo de Asser, e Pagiel, filho de Ocrã, será chefe dos filhos de Asser. E o seu exército, segundo o censo, foram 41.500. Depois a tribo de Naftali, e Aira, filho de Enã, será chefe dos filhos de Naftali. E o seu exército, segundo o censo, foram 53.400. Todos os que foram contados no arraial de Dan foram 157.600, e estes marcharão no último lugar, segundo os seus estandartes. São estes os que foram contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais. Todos os que foram contados dos arraiais pelas suas turmas foram 603.550. Mas os levitas não foram contados entre os filhos de Israel, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel, segundo tudo que o Senhor havia ordenado a Moisés. Assim acamparam conforme os seus estandartes, e assim marcharam, cada qual segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais. Deixa eu só organizar aqui. Só um minuto. Deixa eu só arrumar aqui meu caderno que ficou fora. Só um minutinho. Bora lá. Deixa eu ajustar aqui. Opa, tem problema aqui. Pois bem, vamos então para o livro de Números. E Números é o quarto livro da Bíblia. Seu título provém da Vulgata Latina, né? Numeri, que por sua vez é traduzido do título da Septuaginta, tá? Justamente o livro de Números leva esse nome porque é designado, né, nele 2 recenseamentos, tá? Nós vamos ter aqui 2 recenseamentos. Então é interessante, né? Já os judeus, eles utilizam 2 palavras aqui para expressar esse quarto livro, tá? Uma que é a mais utilizada é Bemidbar, que significa no deserto. E um outro nome, deixa eu ver se está aparecendo bem aí. Tá aparecendo. E um outro nome é Vaiedebar, melhor dizendo, que significa e Jeová disse. Mas eles não utilizam muito. O mais frequente é a 5ª palavra, né, que seria no deserto, aqui, ó. Lembrando que a maioria dos livros, ou melhor, os livros do Pentateuco, eles começam sempre com uma palavra inicial do livro, né? Então, Gênesis, Êxodo, Levítico,
Números e Deuteronômio, como nós conhecemos, eles foram traduzidos na Septuaginta. Tá? E o propósito desse livro, que alguém pode achar até um pouquinho repetitivo, o propósito do livro foi registrar o início, né, do efeito exterior que o pacto exerceu na vida dos israelitas. Então, Números registra as modificações, os ajustamentos nas estruturas, né, tudo relacionado ao pacto. Então, como nós acabamos de ver aqui, o que acontece no primeiro capítulo de Números acontece no segundo ano. Olha só. O Senhor falou a Moisés na tenda do encontro no deserto do Sinai. Tá? Quando? No primeiro dia do segundo mês do segundo ano, depois que os israelitas saíram do Egito. Olha que coisa interessante. Tá? E aí vai haver aqui algo muito, muito importante, que embora seja algo assim para nós tão trivial, né? Um recenseamento, tá? Mas é interessante por quê? Primeiro, para contar quantos israelitas, né, existiam preparados para a guerra, ou seja, em condições de ir para a guerra. Tá? Então, o versículo de número 2 é o próprio Senhor falando de novo. Faça um recenseamento de toda a comunidade de Israel pelos seus clãs e famílias, alistando todos os homens, um a um, pelo nome. Esse texto é muito interessante porque todas as famílias de Israel, quando fala clãs e famílias, eu acho que eu já comentei aqui para você sobre casas paternas, né? Então, havia lá Israel, vou pegar um exemplo aqui, tá? Seus 12 filhos, Dan, tá? E Dan, sei lá, tinha, né, da tribo de Dan, né? Falando Israel como nação da tribo de Dan. E aí, suas várias famílias. E cada família com as suas famílias. Então, quando o texto chama de clã e suas famílias, tá? A palavra para clã, ela significa casas paternas. Então, uma tribo, ela é formada por diversos clãs, tá? Muitos clãs. E vamos lá, se incluirmos Levi, nós tínhamos 13 tribos. Mas Levi não formava uma tribo de acordo com a definição desse primeiro capítulo. Lembrando disso, eles não foram contados neste censo. Sai, lembrando, Levi e o próprio nome de José, entra os dois filhos de José, Efraim e Manassés, e não José. Tá? Então, acabamos tendo 12 tribos da mesma forma. E o que chama atenção nesse texto aqui, deixa eu apagar isso aqui embaixo. O que chama atenção nesse texto é a contagem de nome por nome. Então, era para contar indivíduo por indivíduo, era para saber o nome, identificar cada um. É interessante que esses homens eram contados, e mesmo assim somente aqueles que tinham idade de entrar na guerra, dotados de capacidade física, como o texto vai dizer aqui, ó. Verso de número 3. Você e Arão contarão todos os homens que possam servir no exército de 20 anos para cima, organizando segundo as suas divisões. Então era uma contagem cabeça por cabeça. Cada homem acima de 20 anos que poderia entrar na guerra
fisicamente capaz, né? Se tivesse alguém com alguma doença, se tivesse alguém com alguma deficiência que não pudesse estar de pé, não pudesse, sei lá, ter alguma dificuldade. Esse não era contado. Os que eram contados eram os que poderiam servir no exército, fossem capazes de servir, tá? Essa era a ideia, poder fazer parte desse grande exército. E o verso de número 4 vai dizer: um homem de cada tribo, o chefe dos grupos das famílias, deverá ajudá-los. Então, notem que interessante aqui, primeiro, a questão da idade de 20 anos para cima. Esse foi o critério do recenseamento. Só eram contados homens e todos de 20 anos de idade para cima. E, claro, os capazes de ir para a guerra. Então, era deixado de lado mulheres, crianças, homens em idade avançada, ou seja, a maior parte da população de Israel. A maior parte da população de Israel não foi contada. Mulheres e crianças, era um povo, né? Era um povo que tinha aí muitos filhos. Então, os 600 mil homens que nós vimos aqui, para ser mais preciso, 603.550, tá? Eram apenas uma parte, era a menor parte desse povo. Não tinha mulher, não tinha criança, não tinha idosos. Então, se estima que este povo aqui provavelmente beirava os 3 milhões nesse deserto. O que é interessante que vai acontecer lá no capítulo 26, no segundo, esse aqui é o primeiro recenseamento. O segundo recenseamento vai estar lá no capítulo de número 26. E lá eles terão 601.730 na contagem. Mas a gente deixa para olhar isso mais para frente. Tá bem? Bom, vamos lá. Um homem de cada tribo. Um homem agiria como assistente de Moisés e Arão no recenseamento. Claro que nós podemos supor que muitos outros se ocuparam na contagem, sob a direção dos 12 auxiliares, que vão ser listados como os homens que vão ajudar. Aqui está. Estes são os nomes dos homens que os ajudarão. Poderia, né, o texto, a contagem e o recenseamento, ele é feito por Moisés e Arão. Mas é bem provável que, ao Senhor designar para eles 12 auxiliares, esses auxiliares poderiam fazer contagens, né, contagens parciais, e Arão e Moisés irem contando, né, conferindo essas contagens, essas listas de recenseamento. Tá? Então nós vamos ter lá, para cada tribo, nós vamos ter um auxiliar. Tribo de Ruben, Elisur, filho de Sedeur. Tá? Elisur viveu aí por volta de 1210 antes de Cristo, né? Nada se sabe sobre ele, exceto que o texto sugere. Tá? Seu pai também é desconhecido, exceto poucas menções em Levítico que dão respeito a ele. Tá? Então, quase todos os nomes dessa lista, embora eles tenham aí uma conotação divina no seu nome, tá? Eram pessoas desconhecidas, ok? Então, praticamente todos eles aqui eram desconhecidos, ou com pouca informação a respeito destes homens. O próximo que aparece aqui, que é da tribo de Simeão, Selumiel, filho de Zurisadai, tá?
principal oficial da tribo de Simeão. Ele ajudou nesse censo, mas o seu nome aparece dentro de uma genealogia, lá num livro. Deixa eu lembrar aqui. Um livro apócrifo, tá? Chamado Judite. Tá? Então, o nome Zurisadai, para vocês entenderem como os nomes aqui eram bíblicos, né? No bíblico no sentido de conotações, expressões divinas. Zurisadai significa Shaddai é uma rocha. Tá? Então, cada nomezinho aqui, né, só a título de curiosidade, tinha essa conotação, essa expressão divina. Judá, né, Naasson, filho de Aminadab, talvez aqui, quanto ao que se sabe sobre esse homem, vai aparecer também em Êxodo, e o nome do seu pai, Aminadab, né, significa o parente divino é pródigo. Tá? Aparecem outros 3 nomes no Antigo Testamento como Naasson. Agora, observação especial a respeito aqui de Naasson, porque ele vai aparecer na genealogia de Jesus. Tá? Naasson aparece na genealogia de Jesus. Então, Naasson é interessante, né? Acho que é o texto de Mateus, deixa eu ver aqui. Mateus, capítulo 1. Um minutinho só. Mateus, capítulo 1, verso de número 4. Os dois aparecem, né? Arão gerou Aminadab. Olha só. Né? Então, Aminadab aqui. Arão gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. Esse Arão aqui que parece pai de Aminadab não é o Arão, né? Arão, irmão de Moisés, tá? Lembram disso? Até porque Arão era da tribo de Levi. Ok? Então, tanto Naasson quanto Aminadab estarão na tribo na genealogia de Jesus. Aparece aqui depois de Isacar, Natanael. Natanael era um nome comum, um nome popular em Israel. Natanael era como se fosse, aqui no hebraico, era como se fosse José, João, né, para nós aqui, né? Aqui no Brasil. Então, nomes comuns assim de serem utilizados. Natanael também era um. Só no Antigo Testamento aparecem, em ambos os testamentos, aparecem 10 homens com o nome de Natanael. Tá? De Zebulon, Eliabe, filho de Elon. Deixa eu ver se está aparecendo o texto aí. Aqui. Eliabe também, aparece um nome muito comum, 6 pessoas. Lembrando que os nomes eram comuns aqui, tá? Nada se sabe muito assim a respeito desse Eliabe. Dos filhos de José, lembrando que daí são 2 filhos que formam tribos. Temos aí de Efraim, Elisama, tá? Elisama. Esse nome também aparece de forma muito repetitiva. Por que eu estou falando isso, né? Comentando essa questão dos nomes? Para que depois não haja confusão lá na frente, né? Quando esses nomes aparecerem novamente. Então a gente precisa sempre olhar, olha, está falando em Elisama. Esse Elisama está atrelado em que contexto? Está atrelado ao contexto no deserto, ou está atrelado num contexto lá em Reis, por exemplo. Então, a gente precisa ter esse entendimento. Embora os nomes apareçam com frequência,
se repetem, bem provavelmente, e a maioria dos casos, são pessoas totalmente diferentes. Tá? Manassés, aqui tem um exemplo, Gamaliel. Né? Nós vamos ter um Gamaliel no Novo Testamento, que é o doutor ao qual ensina Paulo. Né? E assim por diante. Benjamim Abidã, também um nome assim... voltando para Gamaliel, né? Porque o Gamaliel também era um nome comum. Gamaliel significa Deus é meu galardão. Tá? Então Gamaliel é Deus é meu galardão. Então, era muito comum eles darem nome aos filhos com essas conotações. Claro que também havia expressões horríveis, né? Quando o filho nascia e de certa forma, a situação não era agradável, como dar um nome para o filho chamado Icabod, acabou a glória em Israel. Né? Então, isso também acontecia. Da tribo de Dan, Aieser, filho de Amissadai. Né? Aieser já era um nome assim que aparece apenas aqui em números. Tá? De Aser, Pagiel. Pagiel. Notem que esse nome, a gente está lendo aqui Pagiel, mas ele tem uma expressãozinha aqui chamada El. Lembra que a gente já viu o que é El? El é Deus. Então, os nomes, assim como Gamaliel, Gamaliel. Né? El significava Deus. Então, El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Então, eles colocavam, né, era muito comum colocar El, né, no nome hebraico. Assim como Eliasaf. Eliasaf tem El na frente. Então, Deus acrescentou. Tá? E da tribo de Naftali, Aira, filho de Ena. Então, o versículo de número 16 vai dizer que esses foram os nomes escolhidos das comunidades, líderes das tribos dos seus antepassados, chefe dos clãs. Então, eles foram escolhidos para encabeçar o recenseamento. Tá? E, claro, pela quantidade, né, se torna até impossível. Até a Marinês colocou, fico pensando como e onde eles faziam as anotações. Então, bem provavelmente, no material mais rústico que tinha, possível de anotação, que era o papiro. Né? Quem estudou aí Teologia para Todos sabe, a gente aborda sobre esses materiais na primeira disciplina. Então, papiro era uma planta que eles, né, de certa forma, abriam a planta, deixavam secar e ali, né, ficava um material quase como uma folha. Imaginem quantas folhas, quantos papiros utilizaram para fazer todas as anotações, até porque o texto pedia para que fosse destacado o nome individualmente de cada um. Né? Eram listas imensas. Versículo 17 e 18. Moisés e Arão reuniram os homens nomeados, convocaram toda a comunidade no primeiro dia do segundo mês. Os homens, então, de 20 anos para cima, inscreveram-se conforme os seus clãs e as suas famílias, um a um, pelo nome. Tá? Então, deixa eu ajustar o texto aqui. Primeiro dia do segundo mês, este foi o dia escolhido para revelar o propósito divino quanto ao censo. Né? Então é interessante visualizar isso. E o texto vai dizer, reuniram, né? Reuniram os nomes nomeados, convocaram. E os homens de 20 anos para cima inscreveram-se conforme os seus clãs e as suas famílias. Então, olha que interessante. O povo aqui, conforme seus clãs, ele foi declarando, e era muito comum isso. Tá? Vamos pegar um exemplo. A pessoa chegava lá e ia escrever, olha, eu sou, vamos pegar o último ali que é de Naftali. Eu sou Aira.
Daí ela tinha que descrever filho de Enã. Tá? Não era só o nome. Eles não colocavam apenas o nome no censo. Eles declaravam conforme os seus clãs e as suas famílias. Eles declaravam a descendência deles. Tá? Então, é interessante, a gente já viu isso lá em Gênesis, né? Quando falamos de Esaú, a palavrinha Toledot, tá? Toledot significa descendentes. Então a palavra que aparece aqui é esta. É provável que eles faziam da mesma forma como o texto está mostrando. Lista de Naftali, Aira, filho de Elã, fulano, filho de Beltrano, e assim eles iam descrevendo, até para saber. Os nomes se repetiam, né? Os nomes se repetiam com muita frequência, então precisava ter essa distinção dentro do censo. Conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés, e assim ele os contou no deserto do Sinai, na seguinte ordem. Então havia uma ordem, Deus havia baixado uma ordem quanto ao censo, e eles tinham que obedecer. Em ocasião posterior, vocês vão se lembrar, Davi, impelido por seu orgulho, ordenou que fosse feito um recenseamento por sua própria autoridade. Lembram disso? Nós vamos ver lá em Crônicas isso. E aí ele trouxe uma espécie de punição para o povo. Então, a ideia de recensear, que mostrava o Toledot, que mostrava a capacidade, que mostrava todo o potencial do povo, era algo que Deus convocava, né? Não era algo que era feito a qualquer momento, tá bom? Então, este recenseamento foi autorizado e pedido por Deus. Verso de número 20, né? Dos descendentes de Ruben, o filho mais velho de Israel, tá? Ele vai dizer todos os homens de 20 anos para cima que podiam servir. Aqui o texto agora vai se repetir com muita frequência, com o mesmo parágrafo. Todos os homens de 20 anos para cima que podiam servir no exército foram relacionados, cada um pelo seu nome, de acordo com o número dos registros dos seus clãs e suas famílias, tá? Então, isso vai se repetir. E qual é a ideia aqui dos seus clãs e suas famílias? Como eu falei anteriormente, tá? É que toda a descendência fosse declarada, mapeada e entendida aqui nesse versículo. Então, Ruben, 46.500, Simeão, 59.300, Gade, 46.500. O texto vai se repetindo sempre, tá? No versículo 26, Judá, 74.600. Judá era a maior tribo, tá? Era a tribo mais populosa aqui, de homens de 20 anos para cima. Isacar, 54.500. Zebulon, 57.400. Aí, dos filhos de José, Efraim, 40.500. Manassés, 32.200. Tá? Depois, Benjamim, ficou muito para baixo lá, Benjamim. 35.400. Dos descendentes de Dan, 62.700. Aser, 41.500. Naftali, 53.400. Aí o versículo de número 44, ele vai dizer: estes foram os homens contados por Moisés e por Arão, e pelos 12 líderes, cada um representando a sua família. Tá? Todos os israelitas de 20 anos para cima, que podiam servir,
e o total foi 603.550 homens. Tá? É um número bem expressivo, tá? Bem expressivo. Vamos lá. Alguns comentários sobre essas estatísticas aqui. Existem eruditos que acreditam que essas estatísticas são altas demais, supondo impossível que meras 70 pessoas em Gênesis 46, em apenas 215 anos, se tivesse multiplicado tanto. E mesmo que tivesse passado 300 anos, permanecia um problema, né? Eles acreditam que... e aí, é óbvio, embora seja algo muito expressivo, nós não podemos esquecer da extraordinária bênção divina, apesar do cativeiro egípcio, a baixa taxa de mortalidade, né, que deveria, de certa forma, contribuir para isso, a boa saúde e a fertilidade praticamente de todas as mulheres hebreias. Tá? Então, vamos lá. Se havia 603 mil homens de 20 anos de idade para cima, capazes de servir no exército, então a população era aí de 3 milhões de pessoas que devem ter saído do Egito. Claro que, se você olhar em 300 anos, ou até melhor, né? Quantos anos foram? Foram 430 anos de permanência no Egito. Então, se você pegar que eram 70 pessoas que vieram com a família de Jacó para o Egito, e após 430 anos, lembrando que nós vimos lá em Gênesis a genealogia, e havia filhos de Jacó com 4, 5 filhos, mas havia filhos de Jacó com 10, 12 filhos, então era bem provável que esse número tenha sido real, no sentido de que Deus abençoou esta nação, Deus abençoou esse povo para que eles pudessem se multiplicar. O que muitos debatem não é nem a possibilidade da quantidade de multiplicação, mas alguns acreditam que os números não refletem, não poderia refletir na verdade. Por quê? Pensando como essa numerosa população, tá, que habitava lá a terra de Gósen, no Egito, como ela se movia, como as estradas comerciais que existiam na época para viagem não seriam capazes de suportar tão grande contingente. Tá? É claro que nós não podemos esquecer que eles não usam as estradas habituais, lembrando o mapa que eu mostrei para vocês, que havia uma estrada que ligava o Egito, provavelmente a Canaã, que é chamado Caminho dos Filisteus, e eles não pegaram esse caminho, tá? Eles não foram por esse caminho. Então nós vamos ver que esse número, embora seja um número muito expressivo, é bem provável, né, até que Moisés, ao escrever, não iria colocar um número fictício aqui, não teria o sentido de ser um número fictício ou um número representativo, tá? É mais a questão da providência divina mesmo que está relatada nesses versículos. Versículo de número 47, as famílias da tribo de Levi, porém, não foram contadas juntamente com as outras, pois o Senhor tinha dito a Moisés: não faça o recenseamento da tribo de Levi, nem a relacione entre os demais israelitas. Qual o motivo? Tá? Era uma casta sacerdotal.
a tribo de Levi era uma família sacerdotal, uma casta sacerdotal, clã sacerdotal. Então, e Moisés e Arão pertenciam à tribo de Levi, tá? Então, dentro do círculo maior de levitas, nós precisamos lembrar que há uma distinção de Arão e seus filhos, porque os descendentes de Arão exerciam as funções sumos sacerdotais nos santuários, no santuário. Já ao passo que os demais levitas foi dada a ordem de serem ajudantes dos sacerdotes aarônicos, tá bem? Então nós não podemos esquecer disso, tá? Então, como a tribo de Levi ela estava com esta função, ela não poderia, né, de certa forma, deixa eu só me livrar aqui, gente, de um inseto, uma mosca em volta de mim, me tira a concentração. A tribo de Levi, por estar envolvida no ofício sacerdotal, ela não era contada a fim de que os homens fossem alistados para a batalha, para uma guerra, né? Então não havia isso. Essa era a ideia, tá? Esse era o propósito em relação à tribo de Levi. Em vez disso, designe os levitas como responsáveis pelo tabernáculo, que guarda as tábuas da aliança, por todos os utensílios e por tudo que pertence a ele. E aqui está a função e, digamos assim, a missão dos levitas. Tá? A missão dos levitas. Eles eram responsáveis por transportar todos os utensílios, todos os elementos, tudo o que pertencia. O vídeo parou? Tá parado? Não, né? Alguém colocou que o vídeo tá parado? Tem algum problema no vídeo aí, gente? Só um minutinho. Um minuto aí. Um minuto. Tá ok? Tudo certo? Ah, ótimo. Obrigado pelo retorno. Então, olha só. Voltando aqui para o texto. Aqui está a ordem para que toda... Opa. Agora tá ok. Tá perfeito? Maravilha. Então aqui está a ordem para a incumbência dos levitas. Somente os levitas tinham o direito de manusear os materiais do tabernáculo, incluindo a sua montagem, a desmontagem, o transporte, enquanto eles estivessem vagueando pelo deserto, somente eles, tá? O meu para de vez em quando, se atualizar a página. Ah, tá, entendi. Então, olha só, vamos lá. Sempre que o tabernáculo tiver que ser removido, os levitas o desmontarão, e sempre que tiver que ser armado, os levitas o farão. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximar do tabernáculo terá que ser executada. Olha o que diz o texto aqui. Tá? Então, havia uma ordem expressa de que somente os levitas que tocavam nesses utensílios. Somente os levitas. Ninguém podia ter coisa alguma que ver com o tabernáculo, com o seu serviço, com o seu transporte, com a sua manutenção, exceto
aqueles autorizados, a saber, os levitas. Quem ousasse quebrar essa regra teria que ser executado, tá? O termo pessoa não autorizada, ou algumas traduções vão aparecer como estranho, né? É um qualquer israelita, tá? Então, era uma pena capital, uma ordem judicial. Olha, vocês não podem, estão proibidos. Versículo 52. Eu dei o print aqui, mas está no meio da página. Os israelitas armarão as suas tendas organizadas segundo as suas divisões, cada um em seu próprio acampamento junto à sua bandeira. Este versículo aqui, na verdade, vai dar o desdobramento do segundo capítulo de Números, tá? Então, versículo 52, ele desdobra esta organização no segundo capítulo, tá? Os levitas, porém, armarão as suas tendas ao redor do tabernáculo que guarda as tábuas da aliança, para que a ira divina não caia sobre a comunidade de Israel. Os levitas terão a responsabilidade de cuidar do tabernáculo que guarda as tábuas da aliança. Então, versículo 53, dizendo que para que não haja ira, para que a ira divina não caia sobre a comunidade de Israel. A palavra aqui é kezep, tá? Que significa... Kezep, tá? É um K aqui, tá? Kezep era utilizado para denotar uma praga, uma peste, um ataque inimigo divinamente causado, certo? Então, os levitas tinham de tomar suas posições em redor do tabernáculo e ninguém podia violar a ordem a respeito do tabernáculo, a respeito da tenda sagrada. Tá? A presença de Deus estava ali. Havia uma ordem e somente aquela tribo ali poderia se aproximar da tenda. Né? Versículo 54, para encerrar esse primeiro capítulo, os israelitas fizeram tudo exatamente como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Tá? Então, informações de que o próprio Deus havia dado a Moisés, que Moisés cuidasse para que as suas ordens fossem cumpridas. Então, claro, Moisés contava com o auxílio de oficiais e auxiliares que permitiam implementar cada detalhe, e os acampamentos então foram formados, as tendas armadas, os estandartes erguidos, e os levitas continuavam ocupados em seu serviço sagrado. Lembrando que toda esta mobilização desse imenso povo se dava quando a nuvem baixava. Quando a nuvem levantava, eles tinham que remover todos os utensílios, todo o tabernáculo e andar para frente, andar para onde o Senhor havia ordenado. Capítulo de número 2. Agora vamos ver o seguinte. Aqui é bem interessante, tá? Ele é um texto também que se repete, né? Um texto que tem uma grande repetição de informações. Mas, claro, vamos lá. A nossa fórmula de comunicação, o Senhor disse a Moisés e Arão. Notem que o Pentateuco é recheado disso, principalmente de Êxodo para cá, né? Gênesis não, mas Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, nós vamos ver muito essa expressão usada muitas vezes a fim de introduzir novos assuntos, mas também para lembrar da inspiração divina. Então, se alguém questionasse a inspiração desse texto, está aqui. O Senhor disse a Moisés, para lembrar que o texto foi divinamente inspirado. Ok? Vamos lá.
Versículo de número 2. Os filhos de Israel acamparão junto a seu estandarte, segundo as insígnias da casa de seus pais. Eles acamparão ao redor da tenda do encontro e de frente para ela. Então, as insígnias que aparecem aqui, tá? Insígnias. É interessante porque cada tribo tinha. Havia aí, provavelmente, talvez até mais de uma insígnia. Alguns estudiosos vão dizer que essa ideia de casa de seus pais indica que cada tribo formava um grupo de 3, tá? E isso totalizaria 12 insígnias. Mas tem estudiosos que pensam em uma unidade menor, como um regimento, como um clã, e aí poderia haver mais de 12 insígnias. Mas a Bíblia não informa o total, tá? Então, o termo aqui hebraico para insígnia significa sinal, marca, tá? Então, a ideia aqui é mais no sentido de representação, certo? E a tradição judaica tenta especificar o que na Bíblia é apenas geral. Por exemplo, dizendo que o sinal de Judá era um leão. Rúben tinha por sinal uma cabeça de homem. Efraim, uma cabeça de boi. Dan, uma águia, tá? E essas eram as 4 principais tribos. E isso nós vamos ver, e até os primeiros escribas dos manuscritos do Novo Testamento vão ter esta vinculação, né? Mateus é um homem, representação de um homem, Marcos um boi, Lucas um leão e João uma águia. Claro que tudo isso são tentativas de encaixar os significados, mas como a Bíblia é repleta deles, nós não podemos também dizer que não, né? Que não houvesse essa ideia. Então, as insígnias poderiam ser 4, né? Das 4 principais tribos que vão agrupar outras tribos, ou ainda de cada tribo. Cada tribo havia lá um estandarte, uma bandeira, né? Que levantada e mostrava que tribo era aquela. Seguindo, os que acamparem ao leste, para o lado do nascente, serão aqui deixa isso claro, né? Que poderia ser um estandarte, olha, um estandarte por grande grupo. Olha, os que acamparem ao leste, tá? Do lado do nascente serão os estandartes do arraial de Judá. Então, deixa eu só fazer uma coisa aqui, rapidinho. Deixa eu botar um mapinha aqui pra gente ir desenhando, que vai ficar mais legal. Um minutinho só, tá? Deixa eu ver aqui. Me dê um minuto apenas. E eu vou... colocar aqui um mapa e a gente vai desenhando compilando essa estrutura toda deste grande mapa aqui que nós vamos ver agora, tá? Então vamos lá. Onde é que tá aqui? Vamos lá, aqui. Deixa eu editar aqui. Tá parecendo legal aí? Tá, né? Então, olha só. Estamos falando do primeiro grupo. E esse primeiro grupo... deixa eu pegar aqui uma outra Bíblia, só pra gente ir lendo e eu ir comparando aqui. Números, capítulo 2. Olha só. Os que acamparem ao leste para o lado do sol nascente serão os do estandarte do arraial de Judá, segundo as suas turmas. Tá?
Então, a ideia aqui era, aqui está o tabernáculo, tá? Aqui está o tabernáculo. Na frente do tabernáculo estaria as tendas de Moisés, tá? E de Arão. E aqui, deixa eu botar mais perto ali para poder escrever aqui, ó. Moisés e Arão, tá? Esse primeiro grupo aqui, tá? Seria Judá. Esse primeiro destacamento aqui seria Judá, tá? Deixa eu escrever aqui. Judá. Certo? Vamos continuar no texto. Junto a ele, ó, junto a ele se acampará a tribo de Isacar e Natanael, filho de Zoar, como seu chefe, e o seu exército, segundo o censo, que foram 54.000. E depois a tribo de Zebulon, tá? Então é bem provável que juntamente aqui estava Isacar e Zebulon, tá? Zebulon. Zebulon é um M, né? Isacar e Zebulon, tá? Isso versículos 5, 6, 7 e 8. Então, ó, versículo 8. O seu exército, segundo o censo, foram 54 mil. Vamos colocar os números aqui, só para a gente ter essa noção. Judá, 74.600. 74.600. Está aparecendo... Deixa eu ver se eu boto uma outra... Vou botar em vermelho aqui, vamos ver se aparece melhor. 74.600, tá? Da tribo de Isacar era 54.400. 54.400. Da tribo de Zebulon, 57.400. Então, desse lado, chamado o lado leste, para o lado do nascente, lá no versículo de número 9, vai dizer: todos os que foram contados do arraial de Judá foram 186.400. Estes marcharão primeiro, tá? Então, olha só, esse agrupamento aqui, olha que tática de guerra também, né? Esse agrupamento aqui marchava primeiro, tá? Eles iam na frente. Então, tinha aí 186.400 homens, né, marchando aqui na frente. O estandarte do arraial de Ruben, que ficava para o lado sul, tá? Então aqui leste. Deixa eu colocar aqui, ó. Deixa eu ver onde é que eu faço aqui, tá? Só para destacar. Leste. Não, esse verde aqui tá muito ruim. Deixa eu botar uma outra cor aqui, gente. Vou botar preto mesmo. Ó. Leste, tá? Leste, oeste, sul e norte, tá? Essa é a configuração aqui desse mapeamento das tribos. Então, Ruben está aqui, ó. Aqui está Ruben, tá? Vamos lá para o versículo. O estandarte do arraial de Ruben, segundo as suas turmas, para o lado sul, tá? E aqui foram 46.500. Deixa eu botar o vermelho aqui. 46.500.
Depois, lá no verso de número 12, junto com ele acampará a tribo de Simeão. Simeão está aqui, tá? Simeão era 59.300. 59.300. E junto deles tinha também a tribo de Gade. Né? Lá no versículo 14, Gade estaria aqui. Gade. E a quantidade de Gade era 45.650. 45.650. Certo? Tá ficando claro para vocês aí? Acho que eu vou dar um zoom aí, daí fica melhor. Então, esse primeiro agrupamento aqui, depois Gade, Ruben e Simeão ao sul, tá? E o verso de número 16 vai dizer que o total do arraial de Ruben, tá? Arraial de Ruben, que é esse arraial aqui, foram 151.450, segundo as suas turmas. Marcharão em segundo lugar. Verso de número 17. Então partirá tendo do encontro com o arraial dos levitas no meio dos arraiais. Então partia 2 agrupamentos e depois o arraial dos levitas. Esse laranjinha aqui, ó, esse laranjinha aqui é o arraial dos levitas. Então olha só, aqui estava o tabernáculo, aqui as tendas de Moisés e de Arão, aqui as tribos, né, ou melhor, os clãs da tribo dos levitas, tá? Que eram os três filhos de Arão, né? Gerson, Coate e Merari, tá? Gerson, Coate e Merari. Então aqui estavam, né, dos levitas, não de Arão, melhor dizendo, de Levi, né? Perdão, corrigindo. Os filhos de Levi, não de Arão. Os filhos de Levi, Gerson, Merari e Coate, estavam posicionados aqui, tá? Então, os descendentes de Levi estavam em torno do tabernáculo. Então, marchava primeiro esse destacamento, em segundo esse aqui, e depois, entre os 4 agrupamentos, marchavam, então, os levitas, conforme está escrito lá no verso de número 17. Verso de número 18, o estandarte do arraial de Efraim, segundo as suas turmas, para o lado oeste. Então, agora nós vamos ver aqui Efraim. Tá? Efraim tinha o quê? 40.500. 40.500, tá? Depois de Efraim, no versículo de número 20, nós vamos ter Manassés. Manassés com um destacamento de 32.200. 32.200. Depois, Benjamim com 35.400. 35.400. Todos os que foram contados desse arraial de Efraim foram 108.100 e eles marchavam em terceiro, né? Ok? Depois nós vamos ver aqui o estandarte de Dan, tá? O estandarte de Dan. Onde é que está aqui? Cliquei sem querer aqui, fugiu todo. Aqui. Efraim, tarará, Manassés, Dan. Perdi o texto aqui. Versículo 25. O total aqui era 62.700.
62.700, tá? Depois, do lado de Dan, nós temos as últimas duas tribos, né? Onde é que está aqui? Aser, né? Aser, que tinha ali um total de 41.500. E por último, Naftali. Com um total de 53.400. Então notem que era realmente uma população gigante e marchava, né? Como é que eles marchavam? Primeiro o destacamento de Judá, depois vinha o destacamento de Ruben, depois no meio estava os levitas, depois o destacamento de Efraim e por último o destacamento de Dan. Então era a forma como eles estavam peregrinando, né? Então o total, conforme o texto lá do versículo 32, vai dizer que foram 600, tá? 603.550 homens, 20 anos para cima. Certo, gente? Estamos então no versículo agora de número 33. Tá? Eu optei por descrever ali porque se repete. Acho que na figura fica mais fácil de vocês entenderem como essas tribos estavam localizadas ali no plano. Versículo 32. Já falamos, são esses os que foram contados, segundo a casa de seus pais. Todos os que foram contados dos arraiais pelas suas turmas foram 603.550. Ok? Mas os levitas não foram contados entre os filhos de Israel, como o Senhor havia ordenado a Moisés. É interessante que lá naquele diagrama que a gente descreve aqui, tá? Depois eu até vou fazer esse mapinha de forma bem de forma didática para estar no e-book. Olha só, aqui estava o clã de Merari, aqui o de Gerson e aqui o de Coate, embora eles não tenham sido contados, tá? Os levitas não foram contados. Então, que organização, né? E outra, né? Esse povo tinha que se estabelecer desta forma que cada vez que o tabernáculo levantava e ia para um outro lugar, cada vez que a nuvem levantava, essa turma toda tinha que andar aqui desse jeito. Verso de número 34. Assim fizeram os filhos de Israel segundo o que o Senhor havia ordenado a Moisés. Assim acamparam conforme os seus estandartes. Olha só, acampavam conforme os estandartes e marcharam cada qual segundo as famílias, segundo a casa de seus pais. Então havia aí um grande detalhamento, tá? Muito importante a respeito disso. Lembrando que até a ordem das tribos ali era a forma como eles marchavam, tá? Então deixa eu voltar para lá, ó. Então, primeiro, olha só como era a ordem, né? Eu não falei da ordem. Primeiro, Judá, depois Isacar, depois Zebulon, depois Ruben, depois Simeão, depois Gade, né? Efraim,
Manassés, depois Benjamim, Dan, Aser e Naftali. Era a forma como eles marchavam, tá? É muito interessante isso, né? Porque as três tribos aqui, elas formavam uma unidade, tá? As três tribos formavam uma unidade. Então havia 4 grandes agrupamentos formando unidades, né, dentro dessa estrutura, tá? É muito interessante isso. E aí no versículo de número 34, nós vamos ver que, mais uma vez, nós vamos ler que os israelitas obedeceram cabalmente os mandamentos de Deus. O que o texto diz? Assim fizeram os filhos de Israel segundo tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés. Tá? Assim acamparam conforme seus estandartes, assim marcharam cada qual segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais. Então, era uma organização tremenda que eles obedeciam aqui nessa estrutura. Tá? E para a gente entender assim esse posicionamento, né, aqui, por exemplo, deixa eu fazer aqui. Aqui estava a vanguarda, certo? Aqui o centro, tá? Não só aqui, né? Porque marchavam essas duas primeiras. Né? Vamos pegar aqui então. Aqui a vanguarda. Tá? Eles marchavam primeiro, as 6 tribos aqui marchando primeiro. Aqui estava o centro das atividades cerimoniais de Israel, né? O centro das atividades religiosas. E aqui esse agrupamento fazia a retaguarda. Tá? Então eles marchavam nesse formato aqui com a ideia, né, um sentido de proteção. Então, quando Israel acampava, o tabernáculo era o centro de todas as atividades. Quando Israel marchava, o tabernáculo era carregado no centro das formações tribais. Tá? Então, estão parados, era o centro das atividades. Estão em marcha, era o centro das formações. Ok? Então isso vai dar aí um detalhamento depois muito, muito interessante em relação a toda essa estrutura. Então, no grande mapeamento dessas tribos, né? Certo, gente? Hoje um pouquinho mais curto aí, texto que a gente não precisa como eu falei para vocês, se repetem muitas coisas, então a gente acaba olhando mais no sentido conceitual. Deixa eu ver aqui alguns comentários. A gente tem tempo hoje para os comentários, né? Comentários que eu não coloquei ainda. Deixa eu ver. Onde é que estão os comentários que eu não coloquei ainda? Aí. Cláudia, Patrícia, Graça e Paz, Maiara, Mônica, Graça e Paz, bom dia, Ivana Feu, bom dia, Evelise, fico pensando, já falei, né? A Marinês colocou, Neuzedir, li que o significado de Caleb é cão, tinha muitos significados, né? Os nomes que nós tínhamos aqui. Gabriele, bom dia. Tudo ok. Os levitas tinham funções de extrema responsabilidade, mas também de muita honra, cuidavam das coisas de Deus. Verdade, né? Ivone, era muita responsabilidade. Exatamente, Neuzedir. Muito linda essa organização civil de Israel, seus estandartes, cores e representatividades. Verdade, né? Obrigado, Marinês.
Tem sido o propósito era fazer uma leitura, mas acabamos aqui fazendo um curso intensivo de Bíblia, né? Muito significativo, estudei um pouco de judaísmo. Essa estrutura de números é fantástica. Verdade, né, Neuza? Bom, gente, deixa eu ver se tem mais algum recado importante aqui. Coisa linda, tudo muito interessante, a ordem do exército. Imaginar esse exército marchando é algo, né? É algo assim, realmente que mexe com a gente, com a nossa imaginação aí. Ensinamento com clareza. Obrigado, viu? Obrigado. Um recado da Marinesa aqui, os alunos para a turma 5. Vamos fazer uma live aí de perguntas e respostas aí, só para tirar algumas dúvidas. Os nomes dos pais registrados no censo aqui equivalem aos sobrenomes que temos hoje em dia. Era muito comum isso, né? Um nome, porque os nomes se repetiam, o que acontecia? Se dava o nome e se colocava filho de, né? E aí era quase que um sobrenome mesmo. Então isso era muito comum de acontecer. Certo? Deixa o seu like, compartilhe, ative as notificações, considere a possibilidade de se tornar um membro do canal. Se você tem gostado desse trabalho, se esse trabalho tem edificado vocês, aí vocês podem ver, tem vários membros do canal aqui participando ativamente, né? Se você deseja se tornar um membro, é bem simples, por apenas R$ 4,99 você pode se tornar um membro do canal, certo? Que Deus abençoe a todos vocês, um ótimo sábado. Depois estaremos ali pelo Instagram às 10 horas aí, batendo um papo a respeito do Teologia para Todos. Fique à vontade quem desejar participar. Vai ser um bate-papo rápido, mas para tirar algumas dúvidas, esclarecer como vai funcionar o curso que inicia na próxima semana, e é muito importante para que ele também funcione bem. Deus abençoe a todos, fiquem na paz. Aqueles que retornam na leitura, amanhã estaremos aqui às 7h30. Amanhã... deixa eu só fazer aqui o nosso 42º dia. Aí, ó. Números 1, números 2 e completamos aí 42 de 365. Amanhã a leitura está em números 3 e números 4, tá? Os 2 capítulos aí de números. Ok? Deixa eu ver se tem mais algum recado aí importante. Não? Deus abençoe a todos. Fiquem na paz. Até daqui a pouquinho. Quem vai participar da live vai ser pelo Instagram, tá? Sobre o Teologia para Todos. Deus abençoe. Tchau, tchau.